Oi pessoal, aqui é a professora Érica Tainá de Introdução à Enfermagem 2. Hoje a gente vai introduzir um assunto de sinais vitais. Esse assunto ele é muito negligenciado por muita gente, mas é um assunto super importante e que a gente precisa ficar atento aos detalhes. Sinais vitais não é só você saber fazer a técnica, é você saber o que tem por trás da técnica também. Você precisa saber monitorar o seu paciente quando ele está bem, quando ele não está bem também, as consequências que isso pode acontecer. Então, a gente vai começar agora essa matéria de sinais vitais. Então, sinais vitais. Para a gente começar, a gente tem que saber o conceito de sinais vitais. Potter vai trazer para a gente que o conceito de sinais vitais, eles são sinais de equilíbrio e desequilíbrio do organismo. Então, sinais vitais vão dizer para a gente se o nosso paciente ele está bem ou se ele não está bem. Eles vão falar para a gente se tem alguma coisa de alerta no nosso paciente. A gente precisa ficar atento para eles por causa disso. Então, sinais vitais, eles são a manutenção da vida, resposta das funções orgânicas, e eles dizem pra gente, eles dão pra gente a garantia das funções circulatórias, funções respiratórias, neural e endócrina do corpo. Gente, a gente precisa lembrar disso aqui. Os sinais vitais são sinais de alerta. Então, presta atenção nessa parte. Sinais de alerta. Quando você lembrar de sinais vitais, você vai lembrar de equilíbrio, desequilíbrio e sinais de alerta. Então, vamos avançar. Quais são os sinais vitais, então? Sinais vitais, isso é bem fácil de você decorar. Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e dor. Dor, ele foi o último sinal vital que foi juntado a outra parte dos sinais vitais. Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e dor. A gente vai falar sobre cada um deles especificamente e a gente vai dizer todas as diferenças de um para outro, a gente vai saber toda a resposta fisiológica que tem no corpo e a técnica também de como a gente vai fazer para aferir, para monitorar cada um desses sinais vitais. A gente tem que lembrar que alguns fatores, eles vão desequilibrar os sinais vitais e é nisso que a gente precisa ter controle, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ficar alerta. É justamente para esses fatores que vão desequilibrar os nossos sinais vitais. Então, bora lá, quais são os nossos sinais vitais aqui? Volto aqui. Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e dor. A gente geralmente usa as siglas. Então, para pressão arterial, a gente vai usar PA. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta para ficar melhor para visualizar aqui. Pronto. Para pressão arterial, a gente vai usar PA. Para frequência cardíaca, a gente vai usar FC. Frequência respiratória, FR. Temperatura, a gente pode usar de dois jeitos. A gente pode usar o T ou o TEMP. Para dor, a gente geralmente não usa nenhuma abreviatura. A gente só escreve dor mesmo. Não se esqueçam desses sinais vitais. Você não pode negligenciar um em detrimento do outro. A gente precisa avaliar todos os sinais vitais com a mesma disposição. A gente precisa avaliar todos os sinais vitais com o mesmo empenho, com o mesmo afinco. Então, bora. Aqui tem a pressão arterial, mas eu vou deixar para falar da pressão arterial em outro bloco, porque a pressão arterial é gigantesca e a gente tem que falar sobre o sistema circulatório, então a gente fala em outro bloco. Eu vou começar com vocês aqui em temperatura. Deixa eu achar a temperatura aqui. Opa, achei. Bora aqui para a tela. Temperatura. Para a gente saber sobre temperatura, a gente precisa saber entre a diferença da quantidade de calor produzido e quantidade perdida para o meio externo. Volta para mim aqui. Então, o conceito de temperatura é a diferença entre a quantidade de calor que o meu corpo vai produzir com a quantidade de calor que eu vou perder para o meio ambiente. É uma continha, é uma subtração. Quantidade produzida pelo corpo menos a quantidade perdida pelo meio ambiente. Deixa eu escrever aqui para vocês para ficar melhor. Então, a temperatura é igual quantidade
de calor produzido menos a quantidade de calor perdido. É isso? A temperatura é igual à quantidade de calor produzido menos a quantidade de calor perdido. Qual é a finalidade, então, dessa continha de quantidade perdida e quantidade produzido? Esse mecanismo de regulação a gente chama de termorregulação. A termorregulação, ela vai chegar no equilíbrio de quantidade produzida de calor e a quantidade perdida para o meio externo. A gente precisa dessa regulação para alcançar o que eu disse, alcançar o equilíbrio da temperatura corporal. Esse equilíbrio, ele é vital para as funções das células e dos tecidos. As células e os tecidos do corpo, eles vão funcionar melhor dentro de uma quantidade, dentro de um espaço estreito de quantidade de calor, dentro de um intervalo de quantidade de calor. Então, a gente precisa saber se a gente está dentro desse intervalo, porque se a gente estiver dentro desse intervalo, o nosso organismo vai funcionar melhor, vai funcionar direito. Essa regulação, então, de produção e de perda de calor, a gente chama de termorregulação. E ela é feita também por mecanismos neurológicos e cardiovasculares. E quem é que vai fazer esse controle no nosso organismo? Quem que vai controlar a perda e a produção de calor? O hipotálamo. O hipotálamo que vai controlar, que vai fazer essa regulação. Então, vamos ver aqui mais sobre ele. O hipotálamo, ele está aqui, ó. Ele está nesse centro. Ele está entre os hemisférios cerebrais. Ele é uma parte do diencéfalo. O hipotálamo, ele... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isso, coloquei aqui. Ele vai ser responsável pela homeostase, pelo equilíbrio. Pelo equilíbrio. Opa, errei aqui. Equilíbrio. Pelo equilíbrio. E a gente não. Ele é dividido em hipotálamo anterior e hipotálamo posterior. Para a gente lembrar, a gente vai lembrar que o hipotálamo anterior, ele é a perda de calor. E o hipotálamo posterior é a produção de calor. Então, o hipotálamo anterior vai regular a perda de calor, o hipotálamo anterior vai regular a perda de calor e o hipotálamo posterior vai regular a produção de calor do nosso organismo. Então, quando alguém te perguntar, ou se cair uma perguntinha na sua prova falando sobre a produção de calor, quem é responsável pela produção de calor, você vai responder que é o hipotálamo posterior, que é a produção de calor. Então, bora lá, ó, perda de calor. A perda de calor, ela tem alguns sinais, que a sudorese, a perda de calor é feita por meio da sudorese, vasodilatação, inibição da produção de calor. Hipotálamo posterior, que faz a produção de calor, isso é traduzido na vasoconstrição, na contração muscular voluntária e nos tremores musculares. Tremor muscular, hipotálamo posterior, que faz isso para produzir calor. A inibição da produção de calor, a sudorese, o suor. Isso é uma função do hipotálamo anterior que está tentando fazer o seu corpo perder calor. Quando a gente vai explicar sobre o hipotálamo, geralmente a gente fala sobre o termostato. A gente sempre dá esse exemplo do termostato quando a gente vai explicar sobre o hipotálamo no mecanismo da termorregulação. O termostato numa casa, ele vai fazer justamente esse ponto de ajuste do equilíbrio da temperatura da casa. Então, se o termostato ele detectar um aumento externo da temperatura, ele vai fazer o ponto de ajuste térmico da casa descer. E se tiver um aumento, uma diminuição da temperatura externa, ele faz o ponto de ajuste térmico da casa aumentar. A mesma coisa o hipotálamo vai fazer com a gente.
vamos voltar aqui para eu falar sobre como ele faz essa perda e como ele faz essa produção de calor. Quando as células nervosas do hipotálamo anterior percebem a alteração de calor, quando as células do hipotálamo anterior percebem que um aumento desse calor, o hipotálamo anterior vai começar a liberar impulsos para a perda de calor. Células nervosas do hipotálamo anterior perceberam um aumento do calor, então ele vai começar a liberar impulsos para perder calor. Aí a pessoa vai começar a suar, vai ter a vasodilatação e o corpo vai começar a inibir o calor. E quando as células nervosas do hipotálamo posterior, eles percebem uma diminuição da temperatura, ele vai liberar estímulos. Elas vão liberar estímulos para a produção de calor. Então, a gente vai começar a tremer, vai ter os tremores musculares, a gente vai ter a contração muscular voluntária e a vasoconstrição. É assim que o hipotálamo vai regular a nossa temperatura corporal, a produção e a perda de calor. Tá, a gente falou do hipotálamo, mas a gente precisa agora saber como que o calor, então, ele é percebido pelas células. Pelas células não, pela pele. Porque se essa regulação toda ela é feita pelo hipotálamo, pelos órgãos internos, como é que a gente consegue ver, então, que a gente consegue sentir a temperatura na pele? A gente consegue sentir a temperatura na pele, por quê? Porque esse calor, ele é transferido a partir do sangue, através das paredes do vaso. Ele é transferido a partir do sangue, através das paredes do vaso e é percebido na pele. Então, o que é importante a gente lembrar da pele? Esse calor que é percebido na pele, ele vai ser perdido para o meio ambiente. E qual é a função da pele, então, na termorregulação? A função da pele é isolar o corpo, é fazer a vasoconstrição e é passar para a gente a sensação de temperatura. Como eu disse no início, é importante a gente saber da temperatura do corpo, porque os tecidos, no intervalo de temperatura. Então, a gente mede, a gente faz a medida da temperatura na pessoa, porque a gente quer saber ali a gente quer ter uma ideia, da temperatura dos órgãos internos. Então, a gente tem essa sensação de temperatura através da pele. Como eu disse, para que saber? Tecidos corporais e células funcionam melhor dentro de intervalo de temperatura e a temperatura média representativa dos tecidos corporais. A gente precisa saber da temperatura para a gente saber a média ali que está a temperatura dos nossos tecidos corporais. Fatores que interferem na temperatura. Existem vários fatores que interferem na temperatura, mas os 3 que são mais falados, os 3 que são mais até cobrados, são idade, exercício e ambiente. Então, os 3 fatores que interferem na temperatura, que a gente vai falar sobre eles, é idade, exercício e ambiente. Idade. Bora lá. Por que a idade interfere na temperatura? A gente tem 2 extremos de idade que a gente se preocupa quando a gente vai falar sobre termorregulação, que são as crianças e os idosos. As crianças, porque o mecanismo de regulação da temperatura corporal nas crianças é imaturo. Tendo esse mecanismo imaturo, as crianças elas não conseguem fazer esse equilíbrio da perda de calor e da produção de calor com tanta certeza quanto um adulto, por exemplo, ou um jovem. A criança, esse mecanismo de regulação na criança, ele só vai amadurecer na puberdade mesmo, tá? Então, a criança ela tem esse mecanismo mais imaturo nela, e isso vai fazer com que tenha o desequilíbrio mesmo. Para vocês terem uma noção, uma curiosidade, os bebês eles costumam perder, os recém-nascidos, até 30% da temperatura corporal através da cabeça. É por isso que a gente tem que proteger a cabeça dos recém-nascidos com gorros. Por isso que geralmente eles saem já da maternidade com gorros, porque eles perdem esses 30%.
Outra coisa interessante também nas crianças, na termorregulação, é a convulsão febril. A convulsão febril, vamos até colocar uma tela em branco aqui, para a gente falar sobre a convulsão febril. Convulsão febril. Se você der um Google, você vai ver que convulsão significa os movimentos violentos e involuntários dos músculos e do tronco. Isso já diz muita coisa pra gente. A convulsão febril é quando acontece esses movimentos involuntários e violentos por causa do aumento da temperatura corporal, tá? A convulsão febril, ela é dividida em crise febril simples e crise febril complexa. Vamos colocar aqui, ó. Crise febril simples e crise febril complexa. Na crise febril simples, as principais características é que o episódio convulsivo, ele vai durar menos ou igual a 15 minutos. 15 minutos ali da criança convulsionando. A recuperação é completa. E uma característica que tem também é que essa crise ela é dividida em duas fases, que é a tônico-clônica. Ela é uma crise tônico-clônica que é geral. Então, são essas as características principais. 15 minutos, recuperação completa e espontânea. A recuperação da crise febril simples também é espontânea. E ela é uma crise tônico-clônica geral. Eu vou explicar depois o que é esse tônico-clônica, tá? E a crise febril complexa, vamos dar aqui a corzinha, ela dura mais, esse igual aqui não, mais do que 15 minutos, tem mais de um episódio em 24 horas, ela é uma crise focal e ela deixa alterações neurológicas. Então, essa é a diferença entre a crise febril simples e a crise febril complexa. Crise febril simples, ela acontece com uma intensidade num tempo de menor ou igual a 15 minutos. A recuperação dela é completa e espontânea. Ela é uma crise tônico-clônica geral. E a crise febril complexa, ela dura mais do que 15 minutos, acontece mais de um episódio em 24 horas, ela é focal e ela tem consequências neurológicas. Aí, beleza. A gente já viu... A gente já viu aqui o que é... Deixa eu apagar aqui essa tela. E a gente vai falar agora do que é, então, essa fase tônico-clônica. O que é essa fase tônico-clônica? Deixa eu terminar aqui. Apagar, pronto. Pronto. Ok, foi. O que então é essa crise tônico-clônica? São duas fases. Tem a fase tônico e a fase clônica. Na fase tônica, o que vai acontecer? Primeiro, o paciente ele vai perder a consciência. Então, ele fica inconsciente. Por ficar inconsciente e perder a consciência, ele automaticamente vai cair. E quando ele cair, ele vai começar a contrair e a contorcer o corpo. Na fase clônica, são as extremidades que vão contrair, que vão contorcer. Então, é isso. A fase tônico e a fase clônica, tá bom? Tônico, o paciente fica inconsciente, ele cai e ele começa a enrijecer, a contorcer o corpo.
Já na fase clônica, ele vai contorcer, ele vai enrijecer as extremidades do corpo. É basicamente... Opa! Aqui. É basicamente isso que a gente tem nessas fases. Essa é a fase que mais deixa a gente preocupado, porque aquele início da convulsão é aquela fase que é mais feia, né? Então é a parte que a gente mais tem medo. É dessa parte. Mas a gente estava falando da crise convulsiva na criança. Então, existem a crise convulsiva febril. A gente tem essas dois jeitos, a crise febril simples e a crise febril complexa. Além disso, a gente tem fatores. Os fatores que predispõem a ter essa crise convulsiva febril. A criança, geralmente, de 6 meses a 5 anos, nesse intervalo de idade, ela tem essa crise febril convulsiva. Por isso que não é muito incomum, é muito comum, na verdade, você conhecer alguma criança, ou já ter ouvido falar de alguma criança que convulsionou por causa de febre. Porque essa é a idade realmente que é um fator de risco. O fator de risco maior é dos 6 meses aos 3 anos, mas até os 5 anos a criança pode ter essa convulsão febril. A partir dos 5 anos não é muito comum da gente ver, tá bom? Outro fator que vai interferir são fatores genéticos mesmo, tá bom? E a intensidade da febre também, o tempo da febre, o tempo de duração da febre, tudo isso contribui para a crise febril convulsiva, ok? E como que a gente vai tratar isso? Os exames de imagem, se a criança ela teve exame de imagem neurológico normal, então ela não vai precisar de exames mais complexos. Ela vai ser tratada conforme a clínica dela mesmo e a doença de base que deu para a infecção, para ter a febre. E tratamento medicamentoso, geralmente tratam com... Não existe um senso comum sobre qual é a terapia para a criança com essa convulsão. Mas é muito comum tratar com antiepilético. Para tratar com antiepilético, a gente precisa ver a recorrência dessa febre, a gente precisa fazer uma anamnese mais profunda dessa criança, a gente precisa ver se já teve algum histórico de outras convulsões e também depende do desejo dos pais, tá bom? Essa é a crise convulsiva febril, a convulsão febril. Então, vamos voltar aqui nos fatores que interferem. A gente estava falando da idade, então a gente já viu que crianças, né? Crianças têm um mecanismo de regulação da temperatura imaturo, então ela é um fator também que interfere na regulação corporal. Idosos, o outro extremo de idade. Por que idosos? Por causa da deterioração dos mecanismos de regulação. Os idosos têm essa deterioração do mecanismo de regulação corporal, então já é um fator que interfere na termorregulação. Exercícios, o nosso segundo aqui. Exercícios. Os exercícios, eles vão aumentar o metabolismo. E, consequentemente, eles vão aumentar também a produção de calor corporal. E o ambiente? O ambiente, ele vai interferir diretamente na regulação da temperatura no mecanismo de perda de calor e produção de calor. Febre. A gente já falou um pouquinho sobre a febre quando a gente falou sobre a crise convulsiva febril, né, na criança. Mas a gente precisa falar sobre o que é febre, por que acontece a febre. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, para esse bloco não ficar muito extenso. Então, no próximo bloco, a gente vai ver sobre febre, hipertermia, sobre hipotermia e sobre o procedimento, sobre a técnica mesmo que a gente vai fazer para medir a temperatura corporal do nosso paciente. E é isso.